Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso workshop sobre como aplicar branding e criar uma marca de sucesso. Esse workshop era para ter sido completamente ao vivo, né, com as pessoas que se inscreveram, mas a gente teve alguns probleminhas técnicos e por isso a gente decidiu gravar essa aula do começo até o final. Então, se você já viu alguma parte da aula e quiser adiantar, pode adiantar, mas a gente vai explicar tudo do começo. E espero que vocês acompanhem, que vocês curtem e que vocês mandem também feedbacks pra gente do que vocês acharam, tá? Vamos lá para nossa aula. Bom, pessoal, esse é o nosso workshop de como aplicar brand e criar uma marca de sucesso, né? É um workshop que a gente já fez presencialmente algumas vezes e por isso a gente já teve feedback sobre ele já tá melhorado das outras vezes que a gente apresentou. É a primeira vez que a gente tá fazendo ele online, então vai ser uma experiência super interessante e eu espero que muito enriquecedora para que vocês saiam daqui já conseguindo pegar esse conteúdo e começar 2021 pensando branding, aplicando estratégia de marca no negócio de vocês. Fiquem até o final, né, do nosso vídeo, porque no final eu vou explicar como é que a gente vai fazer para ter o sorteio da mentoria com o diagnóstico em brand de uma hora, que vai ser essa conversa, né, com a equipe da Motora sobre quais os melhores caminhos para o seu negócio, onde vai ser a melhor forma de investir, né, o que está funcionando e o que não está. É uma mentoria super completa, acho que vai ser bem bacana aí para quem ganhar. E a gente vai ter também condições especiais para projetos no começo de 2021. Então fica até o final, que vai ter sorteio e vai ter condições especiais também. Vou pedir, a gente não tá online aqui, mas eu vou pedir para que você foque nessa aula, porque ela tem muito conteúdo, ela é super densa, né? A gente vai te apresentar muito conteúdo muito rápido, porque a gente quer realmente que você consiga sair daqui pensando branding. Então, vem pra cá, fica comigo, que vai ser uma aula super produtiva. A gente traz aqui algumas notícias sobre investimentos em branding, né? E branding sendo usado para até duplicar o número de vendas. E a gente acredita muito que isso é real, assim. Nós temos ouvido muito falar sobre branding enquanto algo da moda, né? Um termo que tem surgido muito e a gente acredita que vai crescer muito nos próximos anos ainda também, porque é uma disciplina nova, né? Relativamente nova, lá dos anos 90. E a gente vê que tem muito resultado sim, é uma nova forma de pensar a comunicação, uma nova forma de investir em comunicação. A gente tem aqui grandes empresas como a Dupont investindo em branding e marketing. E você também pode trazer isso para dentro da sua empresa e ter os mesmos resultados ou resultados muito parecidos. Para quem não conhece a Motora é um escritório de design. Nós temos um background em design gráfico, então a gente começou fazendo o que a gente chama de coisas bonitas, né? Coisas muito lindas, muito estéticas. E quanto mais a gente fazia essas coisas, mais nós percebíamos a importância da estratégia por trás, de que fazer algo só bonito não bastava. Então hoje a gente continua fazendo coisas muito bonitas, porém cada vez mais embasadas, né, com um olhar para o mercado, entendendo o diferencial de cada empresa, entendendo como é que a estratégia pode potencializar o investimento, né? Só o investimento em design, a gente não acredita que sem estratégia ele é completamente aproveitado, né? Então a gente considera a Motor hoje um escritório completo por fazer tanto a parte estética quanto toda essa parte de estratégia e de pensar o mercado. E por que a gente vai falar de marcas hoje? Por que tem se falado tanto sobre marca, sobre a construção de marca e sobre branding, né? Vou apresentar para vocês esse diagrama aqui, que é um ciclo vicioso e um ciclo virtuoso. O que é isso, né? O que é esse ciclo vicioso? Esse é o ciclo que a maioria das empresas está. Talvez a sua empresa esteja nele. Esse é o momento de você identificar se isso está acontecendo dentro da sua gestão, né? E o que é esse ciclo? Ela tem o negócio e tem a comunicação, né? O que vai acontecendo? O negócio está ali no dia a dia, vai gerando demandas de comunicação que são convertidas, né, em mais vendas ou em um aumento de fluxo de clientes, né? Você vai fazendo esse negócio que vai gerando uma comunicação, que vai trazendo um retorno para o negócio. Esse ciclo vai acontecendo, geralmente sem muito planejamento, né? Vai acontecendo muito no dia a dia da empresa. Você não tem um plano maior ali por trás e você fica meio que nessa retroalimentação ali que você acaba não gerando tanto valor quanto poderia. O ciclo virtuoso, ele vai fazer o quê? Ele vai acrescentar um terceiro elemento, que é a marca, que é a geração de valor. Então você tem um negócio que vai demandar da comunicação, só que cada estratégia de comunicação vai ser convertida em valor de marca. Ela vai passar por um crivo assim.
Será que que tipo de valor essa estratégia está trazendo para minha marca? Isso faz sentido? Esse é o melhor investimento para construir a minha marca? E com essa construção a gente gera a marca enquanto um ativo, né? Ela deixa de ser só um passivo, deixa de ser só uma coisa estética, né? O logotipo, para ser algo que realmente gera um valor para o seu negócio, inclusive financeiro. E o que é o branding? Ele é a estratégia justamente que permite, a forma de gestão que permite a gente colocar a marca no centro das decisões de comunicação, no centro das decisões estratégicas da sua empresa. E por que ele surgiu, né? É importante a gente entender um pouquinho sobre como é que essa disciplina surgiu, como é que ela começou a ser estudada, para que vocês entendam para onde a gente está indo com ela. O primeiro ponto que fez o branding nascer, surgir, ser aplicado foi a desconfiança dos consumidores, né? Você já deve ter notado que hoje em dia publicidade é algo que gera muita desconfiança mesmo, uma falta de naturalidade às vezes das marcas em se comunicarem com seus consumidores. E as pessoas tendem a rejeitar mais a publicidade, né? Quando elas veem algo que é muito publicitário, algo que tem um jargão muito, muito clássico, elas automaticamente já não olham também para aquilo, ou ficam esperando qual a pegadinha, ficam achando, né, tentando ver o que a marca está tentando dizer por trás daquele produto. Então, hoje em dia, você não tem mais essa relação tão transparente das marcas, né? Você já tem uma sensação de que a marca vai tentar de alguma forma te seduzir, né? Você já tem essa visão sobre a publicidade. Então você precisa de um outro tipo de discurso que se conecte mais com as pessoas e que transfira mais transparência, transfira mais confiança para as pessoas. O segundo ponto é a questão dos diferentes públicos, né? Antigamente, quando você ia fazer uma publicidade, o que acontecia? Você tinha que fazer uma grande campanha, né? Por exemplo, você ia até a Globo e fazia uma campanha durante o horário da novela e aquilo ali atingia todas as pessoas, né? Todas as famílias, sem nenhuma distinção de que tipo de público, que tipo de audiência. Hoje, a gente já tem uma segmentação de mercado muito grande. Então, você consegue atingir, por exemplo, grupos de pessoas com interesses muito específicos, como, sei lá, pessoas que gostam do mercado pet, né, que gostam de comprar coisa pro seu pet, ou então que gostam do mercado gamer, por exemplo, que isso aí não necessariamente são só jovens, né? Você pode ter pessoas adultas que gostam de games, ou homens e mulheres, também a questão do gênero. Então, você consegue pegar públicos que estão muito mais ligados por interesse ou por comportamentos e hábitos do que necessariamente faixa de renda ou idade, coisas, né, que a gente tinha antigamente como uma forma de setorizar os públicos. Então você consegue ter discursos de marca que são muito mais específicos e que se conectam muito mais profundamente com as pessoas do que simplesmente uma grande publicidade que vai ali atingir todo mundo e de repente poucas pessoas vão se conectar com aquilo. Terceiro fator muito importante para a criação do branding é a questão de você ter muitas marcas no mercado, né? Como é que funcionava antigamente? Você geralmente tinha pouquíssimos produtos competindo, geralmente você tinha um de boa qualidade, um de baixa qualidade e um ali no meio, né? Você não tinha uma grande variedade de competidores porque a tecnologia era um pouco mais inacessível, os meios de produção eram mais inacessíveis, então você tinha menos marcas concorrendo. Hoje em dia você tem uma grande variedade de marcas, inclusive com qualidades muito similares. Então você não tem mais aquela marca que é muito boa, aquela marca que é muito ruim e a marca mediana. Você tem às vezes muitas marcas boas. E como é que você vai convencer que o consumidor deve escolher a sua marca, o seu serviço, o seu produto, né, com outros produtos similares? Muitas vezes é através do discurso, através da forma como você vai se posicionar, não necessariamente do atributo específico, físico daquele produto ou serviço, né? Aqui pra gente entender um pouquinho mais essa diferença entre marketing, a propaganda, relações públicas e branding, né? Como é que isso foi sendo construído. A gente traz esse diagrama aqui, um pouco engraçadinho, que no marketing seria um rapaz chegando para uma moça dizendo: eu sou um cara incrível, vai por mim, né? Seria essa autoafirmação de uma qualidade que você tem. A propaganda já seria esse cara repetindo lá: eu sou um cara incrível, eu sou um cara incrível, até a mocinha acreditar. Relações públicas já é um pouco diferente. O carinha chegou para uma terceira pessoa, né, uma amiga deles em comum, e falou: vai por mim, ele é um cara incrível, pode ir. O branding, ele já muda completamente essa lógica. Porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mocinha
dizer pro cara, eu percebo que você é um cara incrível. E por que ele é tão poderoso? Por que ele é tão impactante? Porque ele vem de uma percepção do próprio usuário, né? Ele não é algo necessariamente que está sendo dito ou que está sendo repetido, que está sendo impresso na mente do consumidor. Ele é uma percepção através de ações consistentes, coerentes, feitas durante um período de tempo, que vai fazer o consumidor ter essa percepção. E é por isso que ele é tão poderoso, é tão impactante. E por que é tão impactante, né? A gente traz esse conceito aqui do Golden Circle. É super importante que todo mundo faça esse Golden Circle para entender como é que a sua empresa funciona. Ele é um conceito trazido pelo Simon Sinek, num TED muito famoso, um dos TEDs mais assistidos da história, assim, em que ele vai falar que muitas empresas sabem o que fazem, né? Ele traz o exemplo da Apple com computadores. A maioria das empresas de computador sabe que faz computadores, que faz celulares, né? Algumas sabem o como elas fazem. Algumas empresas sabem que fazem, né, isso com a melhor tecnologia, com o melhor design, com os melhores profissionais do mercado. Algumas empresas sabem dizer isso. Mas poucas empresas conseguem comunicar o porquê elas fazem, né? Por que elas fazem isso? A Apple, né, quando ela surgiu lá, ela não vendia computadores necessariamente. Ela vendia uma quebra do status quo, ela vendia uma inovação, um pensamento muito fora da caixa, algo que ia diferenciar as pessoas umas das outras, né? As pessoas que tinham aquela tecnologia. E era isso que fazia as pessoas, de fato, gastarem até mais por um produto da Apple e, inclusive, gastar em diversos produtos da Apple. Então, como ela não vendia só computadores, ela vendia um estilo de vida, ela conseguia vender um iPad, um iPod, conseguiu vender celulares, conseguiu vender computadores e hoje vende uma série de produtos e vai continuar expandindo sua marca para uma série de produtos que são todos conectados com o porquê. Então, começar a vender a sua marca a partir do porquê e não do o quê, vender a sua marca a partir de um discurso emocional muito mais do que um discurso técnico e simples, é muito mais poderoso, né? O discurso emocional é muito mais poderoso do que o discurso racional. Ele se conecta mais com as pessoas, ele te dá muito mais flexibilidade para trabalhar as oportunidades da sua marca. Um exemplo que a gente traz disso, não sei se vocês conhecem essa marca, né? Se você conhece essa marca, é a Fazenda Futuro, né? Uma marca de carnes feitas à base de planta e um exemplo muito legal para a gente trazer, porque para a maioria dos consumidores, carne à base de planta não é algo muito sedutor, né? Você pensar em consumir uma carne que seja feita de formas alternativas. E ao invés dele tentar te vender essa carne como a mais suculenta, mais gostosa, eles foram para uma outra abordagem e vocês vão entender muito o que eu tô querendo dizer aqui com trabalhar um discurso emocional. O discurso deles não é que a carne deles é necessariamente a mais gostosa, mas que você pode decidir o futuro consumindo ela. Olha como isso é poderoso e como isso apela para uma outra dimensão do consumidor, né? Eles vão dizer que são a primeira food tech brasileira a criar carne de plantas com a mesma textura, suculência e gosto de carne, né? Eles se posicionam como uma food tech, então é uma comida com tecnologia, uma comida que está realmente direcionada para o futuro, né? Eles vão falar que é uma comida sem sofrimento animal, com muito menos impacto ambiental, que acreditam em inovação, sabor e sustentabilidade, né? Não é só uma carne gostosa, é uma carne com inovação, com tecnologia. É você decidindo o seu próprio futuro, é você construindo o mundo em que você quer, do mundo em qual você quer fazer parte. Então isso é muito poderoso e isso torna a discussão muito menos simples do que essa carne é mais gostosa do que carne normal, né, do que a carne tradicional ou não. Passa a ser uma discussão de valores, né, de ética, de posicionamento com relação ao mundo. Então você consegue trazer essa marca para outro nível, né, um nível em que as pessoas vão, inclusive, advogar por ela, né, dizer, não, a gente tem que consumir essa marca porque ela traz mais benefícios para o planeta, ela constrói o mundo que eu gostaria de atuar. Então é um case super interessante para a gente entender esse discurso emocional, né, por trás de uma marca. Vantagens do branding, eu acho que se você está aqui, você já imagina que o branding pode trazer muitas vantagens, a gente traz algumas delas aqui listadas. Como a publicidade orgânica, né, você tem promotores das marcas, as pessoas elas vão indicar muito mais a sua marca. Maior fidelidade de clientes e engajamento, então as pessoas elas tendem a ser muito mais fiéis, elas tendem a pensar muito mais antes de trocar de marca por um outro competidor, elas se engajam muito mais, elas te dão muito mais feedback sobre o produto, né, sobre o que você pode melhorar. Menos investimento em publicidade, você consegue ter investimentos muito mais assertivos, porque você sabe exatamente o que você precisa comunicar e para quem você precisa comunicar, então seus investimentos vão ser muito mais consistentes, muito mais
assertivos mesmo, e você vai evitar de ficar fazendo infinitos testes e jogando dinheiro fora, às vezes, com diversas agências, tentando acertar o tom da sua comunicação, porque esse tom já está construído dentro de uma estratégia. Atração e retenção de talentos, eu acho que esse é um dos exemplos mais claros de como o branding funciona, que é, por exemplo, imagina aí um executivo, né? Duas marcas tentando contratar o mesmo executivo, a Coca-Cola e a Dolly tentando contratar o mesmo executivo. Qual dessas marcas vocês acham que vai ter que oferecer um salário maior para conseguir capturar esse executivo? Provavelmente a Dolly, né? O executivo, se ele estiver recebendo o mesmo salário para trabalhar nas duas empresas, ele vai preferir a Coca-Cola, porque é uma marca com mais relevância, que no portfólio dele vai trazer muito mais crescimento para a carreira dele, enfim. Você ter uma marca poderosa faz com que as pessoas tenham vontade de trabalhar para você, queiram ficar na sua empresa, né? E te economiza, inclusive, dinheiro em contratações, principalmente de altos cargos, né? Cargos estratégicos, cargos de gestão. Elasticidade de marca é algo que eu vou trazer aqui um case para exemplificar o que é exatamente elasticidade de marca, mas é aquilo que eu falei da Apple, né? De você conseguir ter um porquê que unifica todos os seus produtos. Então, você conseguir ter uma série de produtos diferentes daquele seu serviço ou oferta original, mas que fazem sentido para o seu consumidor. E, por fim, uma cultura corporativa mais forte. Você consegue transmitir para os seus funcionários, transmitir para as pessoas que trabalham com você, para os seus fornecedores, o que é importante para você, os seus valores. Consequentemente, trazer uma experiência de consumo muito mais integrada, muito mais coerente para o seu consumidor final. Um case aqui que mostra muito claramente os benefícios do branding, tá? É a Magazine Luiza. Quem não tá atento hoje pro que a Magazine tá fazendo, tem que prestar atenção sim, né? O rebranding da Magazine, que hoje é Magalu, inclusive uma mudança de nome, que é uma mudança ousada, né? Mudança de nome é sempre uma mudança ousada, eles estão fazendo isso aos poucos, mas a tendência é que a gente se acostume mesmo com o Magalu, ao invés da Magazine Luiza. E é um trabalho de rebrand fantástico, né? É um trabalho construído aí ao longo dos anos. Você tem a figura da Luísa Helena Trajano como uma figura extremamente trabalhada na mídia, que fala o tempo inteiro sobre os valores dela, né? É uma empresa que a gente tem muita consciência do que ela acredita, no que ela luta, o que tipo de mundo, qual a visão de mundo que eles têm e qual é a empresa de varejo, há alguns anos atrás, que a gente imaginaria tendo fãs, né? A gente via outras empresas como, sei lá, Casas Bahia, outras empresas americanas nesse nicho que você não tinha uma identificação a nível pessoal, né, a nível emocional. E hoje as pessoas são fãs da Magalu, né? Elas preferem comprar na Magalu por conta desses valores. Isso é uma mudança completamente gigantesca dentro desse mercado. A Supreme é um outro exemplo que é muito interessante para a gente discutir a elasticidade de marca. Quem não conhece a Supreme, ela é uma marca muito comum para os jovens, né? Uma marca muito jovem, é uma marca que faz roupas, né? E eles têm uma coisa que é muito específica desse segmento deles, que é utilizar a logo nas coisas, né? Utilizar a logo nas camisetas, nas peças de roupa, uma marca inicialmente de moda, né? E que eles começaram a pirar nisso e expandir o universo da marca a coisas inimagináveis. Então eles lançaram esse ano uma parceria com a Oreo e lançaram um biscoito da Supreme, que antes era vendido por mais ou menos $7 o pacote, hoje já passou dos $1.000 a venda do pacote, porque as pessoas são aficionadas pela marca, as pessoas querem colecionar mesmo os itens da marca. Eles produziram um tijolo, né, que é um dos itens mais absurdos deles. E o extintor de incêndio, né? Você tem uma marca aí que produz itens aparentemente aleatórios, mas que brinca muito com essa questão do absurdo, com essa questão dos itens de luxo e que faz muito sentido para a audiência específica com que eles estão falando. Então é uma questão de entender muito o seu público e ver o que funciona para eles. É claro que isso não funciona para todo tipo de marca, para todo tipo de mercado, mas para o mercado deles isso funcionou muito bem e funciona muito bem para a marca e eles conseguem vender esses itens aparentemente, né, absurdos a preços estratosféricos. Vamos falar um pouquinho de mitos, né? Que o branding só funciona para empresas B2C. Esse é um mito muito comum porque é o branding que a gente mais vê, né? Como é aquilo que está na prateleira, como é aquilo que está nas lojas, como é aquilo que está na gôndola, geralmente na publicidade. É o que a gente acha que funciona, né? Para empresas que fazem apenas vendas direto para o consumidor. Mas isso não é verdade, a gente tem um case aqui
nosso que demonstra muito isso. Esse é o case do Fundo Casa Socioambiental. É um fundo que ele como é que funciona o trabalho deles, né? Eles pegam recursos de outras organizações ao redor do mundo inteiro e transferem esses recursos para projetos socioambientais do Brasil, de pequenos apoios, né? Pequenas organizações. E eles lidam o tempo inteiro com outras organizações. Então você iria pensar que são decisões muito mais. Por serem de empresa, a gente tem esse mito de que as decisões são totalmente racionais. Né? Poxa, eu estou lidando com grandes valores, né? Milhões em investimento, eu vou fazer isso de uma forma totalmente racional e vou avaliar aqui os prós e contras. Mas é aí que o branding entra, né? Para transmitir uma certa segurança, um apoio, uma clareza no que essa organização está ali para se prestar. Então, esse redesign do Fundo Casa, ele serviu muito para a gente conseguir falar a linguagem dos financiadores, né? A gente sentia que o Fundo Casa ainda estava com uma linguagem muito... Como eles vieram de ativistas, né? Uma organização que foi fundada lá há 20 anos atrás por ativistas, ainda tinha muito essa linguagem e não conversava tanto com essas empresas que eles estavam tentando buscar os fundos. Então, a gente precisou fazer essa aproximação para que a pessoa que está lá decidindo para onde ela vai alocar o recurso, ela saiba que o Fundo Casa é uma organização confiável, é uma organização com histórico, né? Então teve todo um trabalho de comunicação, de organizar os textos, de organizar o discurso do fundo para a gente conseguir melhorar essa imagem, esse posicionamento do fundo, né? E a gente, lidando com essas pessoas que estão fazendo essas alocações de recursos, são pessoas que, sim, muitas vezes uma contratação errada ou contratar um fornecedor errado pode custar o emprego delas. Então é óbvio que o emocional está inferindo aí nessa decisão, é óbvio que o emocional ele vai ter muito impacto nesse discurso, na hora de decidir fechar com uma pessoa ou não, ou às vezes, muitas vezes é na hora de decidir quando mudar de fornecedor, né? O branding ele pode fazer essa diferença entre você, simplesmente uma pessoa que trabalhava com você há muitos anos, mudar de fornecedor do nada, de dizer, olha, a gente recebeu uma proposta melhor e vamos mudar, ou você receber uma ligação daquela pessoa dizendo, poxa, eu recebi uma proposta melhor, mas eu quero continuar com vocês, porque eu gosto do trabalho de vocês, vocês conseguem refazer uma proposta nova para mim? Essa diferença, esse diálogo, ele é muito proporcionado pela qualidade do seu brand, a qualidade da sua comunicação, né? É super importante. Esse projeto, ele inclusive foi premiado, na quarta-feira agora, ele foi premiado como um dos melhores projetos de branding nacionais. Então, a gente tem muito orgulho dele. É um projeto que demonstra muito claramente como o brand pode funcionar para empresas do segmento B2B, que trabalham com outros negócios e que não trabalham necessariamente com o consumidor final. Aqui um pouquinho do que a gente construiu de linguagem visual e de linguagem verbal para eles, né? O outro mito muito comum é que o branding ele só funciona para empresas muito grandes e com muitos recursos. Isso acontece porque geralmente os estudos de caso que a gente vê, os livros de branding, eles sempre estudam casos de empresas muito grandes. É Coca-Cola, é Apple, né? São empresas grandes porque é o que todo mundo conhece, é o que é mais fácil de estudar. Mas isso não significa que empresas pequenas não possam se aproveitar disso. E a gente traz aqui um case que deixa isso muito evidente, que é o Carvão, né, um case de restaurante. Restaurante geralmente está ali lidando, é uma empresa pequena, né, geralmente tem um restaurante que não tem franquia, né, ele é uma unidade única, e a gente conseguiu construir para eles um posicionamento muito interessante. Aqui teve a ambientação que conectava todo o restaurante, né? Vocês estão vendo essas imagens super bonitas das paredes, né? Era um ambiente super diferente, que trazia essa coisa do urbano, do descolado, mas ao mesmo tempo sofisticado. E a gente conseguiu desdobrar isso em diversos itens de comunicação. Então as pessoas começaram a querer ter coisas do Carvão, porque elas se identificavam num nível muito mais pessoal, porque era uma casa de carnes, né? E a gente sabe que tem gente que é apaixonada por isso, é apaixonada por churrasco, é apaixonada por esse tipo de cozinha. E as pessoas queriam ter produtos que falassem um pouco sobre elas, né? A gente criou essas frases, né? O sabor de fogo, por exemplo, foi uma frase criada pela gente. E que as pessoas se identificavam com aquilo, porque aquilo contava um pouco sobre algo que elas gostavam de fazer, sobre algo que elas gostavam de... um hobby delas, né? E que se identificavam com o Carvão. E passavam a ser fãs da marca.
a gente criou inclusive uma cerveja, né? Isso tem tudo a ver com a elasticidade de marca que a gente estava falando e tem tudo a ver, né? Você ter uma cerveja para uma casa de carnes, né? O churrasco e a cerveja estão super ali no mesmo universo. E a cerveja é um tipo super especial, uma house beer, e tudo dentro da mesma linguagem, tudo dentro do mesmo universo. Então é um case também super especial, premiado também. Super. Que mostra, né, essa possibilidade mesmo para pequenos negócios, negócios que não têm essa escala gigantesca, né? Que podem trabalhar isso, fortalecer a marca e gerar outras possibilidades de receita. A gente sempre fala que não é sobre a quantidade de conversas que você tem, né? Não é sobre a quantidade de publicidade que você bate na cabeça dos consumidores, não é sobre a quantidade de conversas, é sobre o quão memoráveis essas conversas são, é sobre o quão marcante você consegue ser na mente do seu consumidor. E isso pode ser feito ali num contato, num e-mail, numa ligação. Você não precisa gastar rios de dinheiro para isso. Ok, agora a gente entendeu o que é branding, nós fomos pro primeiro, acabamos a primeira parte da nossa aula. Você entendeu o que é isso, entendeu por que é importante, entendeu quais são os benefícios que ele pode te trazer. E agora, o que você faz? Essa frase é super importante. Ele é de um professor, inclusive foi professor nosso, Guilherme Sebastiani. Ele fala que qualquer posicionamento é melhor do que nenhum. E por que isso acontece? Porque não importa o que você faça, você será posicionado na mente do seu consumidor. As pessoas elas terão uma impressão sobre a sua marca, elas vão quando elas pensarem na sua marca, elas vão se lembrar de alguma experiência que elas tiveram, elas vão se te associar com algumas outras coisas. Então, você se posicionar, mesmo que seja de uma forma mínima, mesmo que você comece a sair daqui pensando um pouco melhor sobre o brand, entendendo melhor qual é o posicionamento da sua marca, você já vai conseguir, pelo menos, ir guiando o seu consumidor para onde você quer que ele te perceba, né? Para conseguir alinhar o que você pensa da sua marca com o que as pessoas pensam da sua marca, porque às vezes pode estar completamente desalinhado, né? Você pode ter uma imagem super específica da sua empresa e, na verdade, isso não está sendo traduzido de forma nenhuma para o seu consumidor. Então, qualquer forma que você comece a se posicionar é melhor do que você deixar isso livre e deixar isso à interpretação aleatória das pessoas, muitas vezes. Então, a gente vai te guiar hoje com 5 passos para começar a pensar em branding, né? 5 passos para você começar a posicionar o seu negócio na cabeça das pessoas. Primeiro passo, e talvez o mais importante, a pergunta de $1 milhão, é: qual é o meu diferencial? Hoje a gente não pode mais pensar no nosso negócio sem pensar qual é o diferencial e o que a gente está trazendo de novo para o nosso consumidor que só a gente pode oferecer. O que me torna único, né? Qual é o propósito da minha empresa existir? E aqui eu vou fazer uma ressalva para a palavra propósito, porque está sendo muito trabalhada hoje. E é super legal quando uma marca tem um propósito, né? É o caso, por exemplo, do Fundo Casa, que eu trouxe um pouquinho mais cedo, porque é uma marca que trabalha com questões socioambientais, então eles têm um propósito muito claro. Mas isso não é necessário, isso não é uma obrigação, tá? Uma marca não precisa ter um propósito, né? Uma visão de mundo, uma causa, para poder ter um diferencial, né? É muito legal que você tenha, mas ele precisa ser muito verdadeiro, ele precisa ser muito, muito autêntico da sua marca. Se você não tem um propósito ou não tem ainda um propósito, fica calmo. Não é disso que eu tô falando quando eu falo de diferencial, tá? E você pode estar aí pensando: cara, eu não tenho diferencial. Cara, tem que ter um diferencial, porque cada pessoa é única, né? Portanto, cada empresa tem que ser única, né? Cada empresa vai ter uma razão diferente de existir. Mesmo que inicialmente ela seja só gerar lucro, né? A gente pode pensar um pouco mais sobre esse lucro, né? Como você faz, como você faz isso, qual o seu propósito, qual a sua razão de existir. A gente vai conseguir identificar um diferencial. É quase uma terapia corporativa, né? Quase você sentar num divã corporativo. Mas eu te digo que é possível você achar o seu diferencial. Você só precisa se debruçar sobre isso e realmente começar a pensar e trabalhar isso dentro do seu negócio. Vamos falar aqui sobre 5 itens que talvez você tenha pensado aí quando eu te perguntei qual é o seu diferencial. E se você pensou em qualidade, ética, compromisso, preço e tecnologia, eu sinto informar que esses não são diferenciais. E a gente não pode trabalhar eles na comunicação. Eu vou explicar por quê. E vou te pedir que tenha calma, não fica nervoso, tá? Não fica nervosa. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso, tá? Por que qualidade não é diferencial?
primeiro que ninguém vai te dizer que o produto deles é ruim, né? Ah, consome aqui meu serviço porque é uma porcaria. Não, né? Todo mundo vai dizer que tem qualidade e qualidade é algo extremamente relativo. Às vezes um produto pode ter uma qualidade muito boa para o preço que ele tem. Não significa que é uma qualidade ruim, só significa que é uma qualidade diferente. Então é algo que não pode ser trabalhado como um diferencial. Ética também, por favor, né, gente? Ninguém vai te dizer, ah, compra comigo que não vou te pagar, vou te passar a perna, vou assumir com seu dinheiro, sabe? A ética, ela é um pressuposto de qualquer serviço, de qualquer mercado. Então, não dá para trabalhar isso como diferencial. O compromisso é a mesma coisa, né? Você sempre vai contratar um serviço ou um produto assumindo que aquela marca vai ter um compromisso com você. Preço, né? O preço ele é um pouco complexo porque, na verdade, primeiro que a gente nunca quer se diferenciar por preço, né? Porque isso é algo facilmente derrubado, né? Por uma estratégia de um concorrente, mesmo que temporária, né? O preço ele é uma coisa muito difícil de você trabalhar. E, assim, existem outras coisas que a gente pode trabalhar no lugar do preço. Então, às vezes, você consegue ter um preço extremamente competitivo por causa da forma como você produz, por causa do ingrediente que você produz, né? E isso é muito mais bem trabalhado como um diferencial do que o preço em si, né? Ele é algo muito frágil para a gente trabalhar como diferencial, então a gente não vai trabalhar preço como diferencial. Tecnologia vai muito numa linha parecida. Hoje, tecnologia ela é muito facilmente copiável, né? A gente vê, por exemplo, a Apple vai sempre surgir aqui como exemplo, mas antigamente a Apple era a única que tinha tecnologia para produzir o melhor smartphone, né? O iPhone era disparado o melhor smartphone. Hoje a gente já vê que tem outras marcas que competem pau a pau ali com a qualidade, talvez até superior à qualidade tecnológica que o iPhone oferece em termos de processamento, em termos de software, em termos de hardware. Então, tecnologia é facilmente copiável, é algo que geralmente o consumidor assume que você tem, né, que você tem uma certa tecnologia, então não é algo que dá para trabalhar como um diferencial. A gente pode trabalhar isso aí, inovação, por exemplo, pode ser um diferencial, né, uma cultura inovadora pode ser um diferencial, mas a tecnologia em si não é um diferencial. Para você ficar mais tranquilo, dar uma respirada, a gente traz aqui alguns exemplos que podem ser sim trabalhados como diferenciais. Então, pioneirismo, tradição, né? Você ter uma tradição naquela área, você ser pioneiro naquela área, são coisas que são diferenciais super bacanas de trabalhar. A história da sua empresa, se ela tem algo de interessante, né? O storytelling é algo muito falado. Pode ser trazido como um diferencial, sua experiência na área, especialização, né? Você ser extremamente especialista naquele assunto é um diferencial. A personalidade da marca é uma forma de trabalhar o diferencial em praticamente qualquer segmento, né? Então você tem marcas que se diferenciam só por ter uma personalidade muito particular, por se conectarem muito com o seu consumidor de uma forma emocional, e isso é muito bacana. Aquilo que eu falei da forma de fabricação, né? Seus insumos, a sua forma de produzir, o seu jeito de fazer, ele pode ser muito, muito forte enquanto um diferencial, a sua cultura corporativa, a sua liderança. A gente vê a própria Magalu trabalhando a Luísa Trajano como uma liderança, né, uma forma de criar um diferencial. E por último a gente traz também aqui o propósito como uma forma de diferencial, sim, se você tiver um propósito e se ele for trabalhado da forma correta, porque o propósito ele também é muito perigoso quando ele não é verdadeiro, né? Você trabalhar um apoio a uma causa ou trabalhar valores que não são da sua empresa, né? Então tem que ser muito real, tem que ser muito verdadeiro. O passo número 2, depois que você identificou qual é o seu diferencial, é como mostrar ele ao mundo, né? Como é que eu faço para transmitir isso da melhor forma para o meu cliente? Como é que a minha marca se comporta? E para isso, a gente tem que falar de DNA de marca, que algumas pessoas vão chamar de personalidade da marca, a essência da marca, o conceito da marca, né? A gente tem diversas formas de trabalhar isso, mas basicamente é entender qual é essa coisa, qual é esse elemento que vai estar em tudo que a marca fizer. E aí a gente pegar isso e imprimir literalmente tudo, na forma de escrever e-mail, na forma de atender o cliente, né, no estabelecimento físico, no nosso site, na nossa rede social. Então, qual é o DNA, qual é aquele elemento que vai estar ali em absolutamente tudo que a gente fizer. Uma marca que dá um show de DNA de marca, de essência de marca, é a Havaianas, né? Eu acho que todo mundo tem uma imagem muito clara quando pensa em Havaianas, nessa alegria de viver, né? Nesse jeito carioca, nessa coisa descontraída. E isso é algo que vai
se perpassar qualquer ponto de contato da marca. Então, desde o próprio produto, que geralmente é muito colorido, é muito despojado, é muito alegre, as propagandas que a gente traz aqui para vocês darem uma olhada, que você vê que são técnicas diferentes, né? Uma tem 3D, a outra é 2D, mas tem a mesma essência aí de muita cor, muita vida, muita energia. E, por fim, o ponto de venda, né? Que tem todas essas características, né? É super colorido, é super informal, né? Você tem as havaianas em praticamente caixote de feira, trazendo essa brasilidade, trazendo essa descontração. E você começa a ver isso em outros produtos. Você tem aqui sacolas, por exemplo, da Havaianas, você já tem hoje acessórios e peças de vestuário da marca, que todas são conectadas por essa mesma essência. Todas são conectadas por esse mesmo DNA. Pode ter certeza que toda vez que a Havaianas vai lançar um produto, eles se perguntam, isso aqui tá alinhado com a essência da nossa marca? Isso aqui tá comunicando o jeito Havaianas de enxergar o mundo, de enxergar a vida? Então, essas perguntas que eu quero que vocês comecem a se fazer toda vez que vocês forem lançar qualquer tipo de ação que está conectada com a marca de vocês. Um case nosso também, que apresenta isso com muita clareza, é a Health, né? É uma loja de produtos low carb, produtos para quem tem restrições alimentares. E a gente, quando começou a desenvolver essa marca, a gente discutiu muito a questão dessas marcas geralmente serem um pouco insossas, né? Terem um pouco, uma pegada um pouco naturalzona. E não era isso que ela queria trazer, né? Ela queria trazer uma leveza, né? A leveza em consumir, mas ao mesmo tempo que fosse algo gostoso, que fosse algo doce, que fosse algo também um prazer mesmo na vida da pessoa, né? Que a pessoa pudesse enxergar aquilo não como, poxa, eu tenho que comer um doce sem lactose, mas que, poxa, eu vou comer esse doce maravilhoso aqui, vou me dar esse presente. Então a Healthy, ela é toda muito convidativa, ela usa cores quentes, né, em tudo que ela faz. Ela usa essa questão do dourado para ter essa questão de ser algo especial mesmo, de ser algo, um presente que a pessoa se dá. E essa frase leve para a vida, que tem a ver com a vida da pessoa, né? Tem a ver com uma escolha de vida que a pessoa tem que fazer, às vezes, por uma restrição alimentar ou por uma escolha mesmo, de ter uma vida mais saudável, mas ao mesmo tempo que isso seja algo leve, que isso não seja algo que comprometa a experiência dela. Então a Health é um case super interessante, né? As fotos de tudo tudo tem que aparecer muito gostoso, tudo tem que aparecer muito saboroso, né? Jamais aquela coisa seca, fria, que é só saudável por ser saudável. Não, é saudável e é gostoso e é leve e não tem culpa, né? E aí a gente vai entrar em posicionamento. E quando a gente fala em posicionamento, o que eu quero que vocês pensem? Quero que vocês pensem nessas caixinhas, tá? Isso aqui, essas gavetinhas, são a mente das pessoas. Toda vez que você conhece uma nova marca, você automaticamente vai colocá-la em uma gavetinha. Dentro da sua mente, você vai colocar você vai colocar uma etiqueta nela, né? Poxa, essa marca é uma marca que me faz sentir de determinada forma, é uma marca que me traz determinados atributos. E vai ser muito difícil para você entrar na gavetinha de outra pessoa, tá? Se tem uma marca já que tá dentro daquela gaveta, vai ser muito difícil você conseguir se colocar dentro daquela gaveta e substituir aquela marca. Então, a gente tem que sempre estudar o mercado, entender quem é que está em cada gaveta para entender como é que eu vou posicionar minha marca estrategicamente, né? Tem alguma gaveta que está vazia, que eu posso ocupar mais fácil com menos recurso? Tem alguma marca que, poxa, vale a pena eu tentar substituir na mente do consumidor? Isso é um trabalho, por isso que a gente fala muito de estratégia, né? Isso é totalmente estratégico. Você entender como é que está todo mundo posicionado dentro da cabeça das pessoas para conseguir colocar a sua marca da melhor forma. Aqui a gente tem um trabalho na prática dessas gavetinhas, né? Eu trago aqui, deixa eu mover meu rosto para vocês verem, um projeto que a gente está fazendo ainda, tá? Por isso que tá tudo apagadinho aqui, porque ainda não saiu no mercado, mas é um projeto de branding em que a gente posicionou todas as marcas do segmento que competiam diretamente com esse cliente dentro de alguns atributos. Então eu deixei alguns atributos aqui para a gente entender. Jovialidade, facilidade e agilidade, por exemplo. Então a gente posicionou todas as gavetinhas, né? Cada lugar desse aí é uma gavetinha na cabeça das pessoas para tentar identificar, cara, quais são as gavetas que estão vazias. E eu acho que a gente conseguiu achar aqui várias gavetas vazias. Vocês conseguem ver que isso aqui é
totalmente um oceano azul, né? Pra quem já fez a dinâmica de oceano azul, por que que a gente fala isso, né? O oceano vermelho é aquele que tá cercado de tubarões, né? Então tem sangue por toda parte. O oceano azul tá livre aí pra nadar de braçada, pra você nadar de braçada. Então, a gente conseguiu identificar para essa marca um oceano azul de discurso, de posicionamento dentro da mente das pessoas. Isso é extremamente valioso. Né? A gente sabe exatamente o que a gente tem que dizer para que essa marca seja, não tenha comparação na mente do consumidor. Então, isso é super poderoso e isso, como a gente falou lá, economiza totalmente esforço de publicidade, esforços de comunicação mesmo, porque a gente consegue ser muito assertivo no que dizer para conseguir conquistar o nosso consumidor-alvo. E o conselho de mãe, vou me voltar aqui pro cantinho para não me distrair. O conselho de mãe, não dá para agradar todo mundo. Então, o posicionamento, ele também é renúncia, essa é uma outra frase do Guilherme Sebastiani, né? Que o posicionamento, ele também é renúncia. E não dá para agradar todo mundo. Você, sempre que você fizer uma escolha em ser uma coisa, você vai estar não sendo outra. Então, é super importante que você tenha consciência disso e que você não tenha medo mesmo de se posicionar, né? Tudo que a palavra diz, é você marcar uma posição. No momento que você tem uma posição, você deixa de estar em outros lugares. E isso faz parte, e isso é importante, né? Quem tenta falar tudo pra todo mundo acaba não falando nada pra ninguém. Não é quem nunca ouviu esse ditado. Quem tenta, né, se agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. E por que eu falei tantas vezes a palavra consistência nessa aula, né? Consistência e coerência. Porque cada elemento da marca, cada coisinha que a gente vai construindo, cada atitude de comunicação, cada forma de atender nosso consumidor, elas são pecinhas pequenininhas de um quebra-cabeça, em que a gente vai usando para construir a marca. Então, cada pecinha tem que ser pensada com muito cuidado, como eu falei da Havaianas, né? A gente tem que parar e pensar, esse produto tem a ver com a minha marca? Ele é uma pecinha. Meu site está alinhado com a minha marca? Uma pecinha. Essa peça que eu vou lançar na minha rede social está alinhado com o valor da minha marca? Coloquei outra pecinha. E isso vai construindo na mente do consumidor. Porque assim, dificilmente o consumidor ele vai ter acesso a todas essas pecinhas de vez. Né? Ele não vai procurar saber tudo da sua marca de primeira. Ele vai recebendo essas pecinhas aos poucos. Então você precisa ser muito consistente. E muitas vezes ser repetitivo mesmo no que você quer comunicar. Não adianta você ficar dando várias pecinhas diferentes, porque o consumidor não vai conseguir formar essa grande imagem clara e nítida do seu negócio. Então, consistência é tudo, gente. Algumas dessas pecinhas, como eu falei, nome, né? O nome da sua empresa é uma pecinha, o logo da sua empresa é uma pecinha, o site, as campanhas, a arquitetura da sua loja, o tom de voz, a forma como você fala, né? Os emojis que você usa, gente. A gente, no nosso manual de marca, a gente indica emojis que são os melhores para você usar, porque até isso é uma pecinha dentro da sua comunicação. O terceiro ponto, né? Vamos supor que você tá aí, já sabe o seu diferencial, já está comunicando ele ao mundo. Agora a gente precisa falar sobre expectativa, porque isso é muito, muito importante. É promessa de marca, né? O que eu estou prometendo enquanto marca? O que eu estou prometendo entregar para o meu consumidor? A marca, quando a gente vai falar o que ela é, né? Ela não é o logo, né? Como eu falei, ela é todas as pecinhas. Então, no final das contas, ela é uma promessa, ela é uma grande dela, é uma expectativa que você cria na mente do consumidor. Ela é algo totalmente intangível, né? Então, como é que eu gerencio isso, né? Gerenciamento de expectativa, ele é super importante para que de repente eu não cause uma frustração no meu consumidor, de repente não cause uma experiência negativa, né, para o consumidor. E aí, como é que a gente faz isso? Tá, vou criar uma super expectativa, então, na minha marca. Eu vou criar tudo muito lindo, tudo muito premium, né? Vou fazer como a Health, vou colocar tudo dourado, lindão. E aí, de repente, eu tenho entrega abaixo. E uma satisfação vai ser baixo, né? Porque eu criei uma super expectativa, entreguei a menos, vou ter uma satisfação ruim. Isso é péssimo. Então, vamos supor que aí a pessoa decida que, então, tá fácil, né? Vou criar uma expectativa baixa, porque aí qualquer coisa que eu entregar vai ser ótimo e a pessoa vai ficar feliz. Sim, provavelmente os seus clientes vão ficar felizes, satisfeitos, muito satisfeitos, porque eles não estavam esperando ter essa entrega tão boa do seu serviço. Porém, isso é ruim, porque
Quando você cria expectativa baixa, você está deixando de atrair diversos consumidores. Imagina um restaurante, tá? Imagina um restaurante que, que tem aquela fachada meio um restaurante simplão, mas que tem uma comida deliciosa. É claro que se você vai num restaurante desse sem nenhuma pretensão e tem uma refeição deliciosa, você vai sair super satisfeito. Mas pensa em todas as vezes que você passou na frente desse restaurante e deixou de entrar porque ele tinha uma cara feia, né? Você perdeu diversas chances aí de trazer esse consumidor para te conhecer. Então, a expectativa baixa, ela também é algo negativo, né, para o seu negócio. O ideal é que a gente tenha uma expectativa alinhada com a entrega para ter uma satisfação bacana. Às vezes a entrega um pouquinho superior à expectativa é legal, né, para você causar esse sentimento de surpresa, mas assim, um pouquinho superior, não muito desnivelado. Isso tem que ser nivelado, tá? Porque isso é super importante para que a gente tenha uma experiência boa, porque é isso que fideliza o cliente, é isso que faz ele confiar na sua marca para próximas experiências. Então, é isso que a gente está buscando, tá? Criar uma expectativa alinhada com a entrega, e isso é muito trabalho do branding, porque às vezes você não precisa mexer na entrega, né? A gente fica muito pensando que tem que mexer no produto, né? O tempo inteiro mexer no produto ou mexer no serviço, mas às vezes, para alinhar isso, a gente só precisa mexer na expectativa, a gente precisa mudar o nosso discurso, né? Mudar a forma como a gente se apresenta e a gente resolve esse problema. A gente não precisa necessariamente gastar mais recurso fazendo um produto mais premium ou entregando a mais do que a gente consegue entregar, nossa capacidade produtiva permite. A gente só precisa realmente alinhar a expectativa, alinhar o discurso. Falamos de novo aqui, eu trago isso como um ponto super importante, tá? Porque isso é algo que a gente acredita realmente. Trabalhando com branding, é provavelmente a coisa mais importante, porque isso pode jogar todo o trabalho por água abaixo, né? Você não ter consistência e você não tem coerência, você não falar a verdade na hora de comunicar. Como a gente está lidando com algo intangível, né? Que são essas expectativas, essa promessa, muita gente acha que dá para mentir e dá para inventar na hora de criar essa promessa. E isso não é verdade. Isso precisa tá alinhado com os valores da empresa, porque isso pode dar muito ruim, pode dar problema sério. E aqui a gente traz um case de um problema sério. Não sei se vocês ouviram falar, mas foi um case muito falado, principalmente no mundo da publicidade, do brand, que foi a Dileto. Eles, no fundo do potinho deles, eles contavam uma história super linda do avô do dono da marca que tinha fugido, né, da Alemanha nazista. E tinha trazido, ele era sorveteiro lá, ele fugiu e ele veio, trouxe para o Brasil a forma de fazer o sorvete. Só que não era verdade, era inventado, era storytelling completamente inventado, e isso deixou as pessoas muito chateadas, porque elas se sentiram enganadas naturalmente, né? Então, não dá pra contar uma história que não é verdadeira, não faz muito sentido, assim. Se é pra ser uma coisa ficcional, que seja muito ficcional e que fique muito clara que é ficção, né? Porque as pessoas elas se sentem enganadas e isso é muito difícil de reparar. Outro exemplo que a gente vê muito são marcas que fazem o rebranding, né, visual, né, fazem o reposicionamento visual da marca, então mudam o logo, mudam as cores, mudam a forma de se comunicar, mas não mudam a sua estrutura, não são coerentes na forma de prestar o seu serviço. Então gera aquele desalinhamento de expectativa, né? E você fica com um reposicionamento que é totalmente cosmético, né? E que não reflete de fato em consumidor. E gera mais uma vez raiva, frustração e indignação mesmo do consumidor. Então o branding ele não pode jamais ser puramente estético. Ele tem que ser refletido dentro da empresa, dentro dos valores da empresa, da forma de entregar o serviço. O quinto e último ponto é só contratar um designer, então. Contrata um designer, tá tudo resolvido. Pode mandar aí um e-mail para contato. Não, calma, que não é só contratar um designer, mas sim um pouquinho, tá? O designer com foco em estratégia, óbvio, porque a gente tem muitos escritórios de design que só fazem a parte visual e tudo bem também, isso é uma parte super importante do processo, né? Como eu vou trazer aqui, né? Tem logos que são extremamente marcantes, você tem identidades visuais que são extremamente pregnantes, que a gente fala, né? Que ficam na nossa mente, e isso é super importante. A parte visual, ela é uma parte importante do processo, porém, não é todo designer que faz o visual
que faz a estratégia também, né? E que consegue entregar todo esse posicionamento que a gente conversou, que consegue analisar o discurso das marcas e ir nesse nível um pouco mais profundo para entender o mercado e te entregar um trabalho completamente diferencial. E mais importante do que isso, o branding ele é uma forma de gestão. Então ele é uma parceria entre o seu consultor, né, a pessoa que vai te ajudar a chegar num posicionamento, que vai te ajudar a às vezes desenhar algo criativamente, né? E visualmente também. E você, não adianta nada a Motora chegar e fazer um projeto incrível de branding para você se você não aplicar isso no seu dia a dia, se você não trouxer isso para dentro da sua equipe, se você não deixar, por exemplo, a gente fazer um workshop junto com a equipe, que é algo que a gente sempre vai propor em todos os projetos de branding, é depois apresentar isso para a equipe, explicar como é que ele funciona, como é que ele vai funcionar no dia a dia, trazer tarefas mesmo para sua equipe que tenham a ver com a gestão do branding. Então, ele é um projeto, e é por isso que a gente acha tão importante também trazer esses workshops para as pessoas, porque o gestor ele tem que entender branding, ele tem que entender a importância disso e trazer isso para dentro da empresa. Porque sem o gestor nada funciona. Não adianta contratar um consultor, não adianta contratar o melhor designer do mundo. Você não vai conseguir aproveitar toda a potência que essa forma de gestão, essa forma de pensar a sua marca pode te trazer.